Olá, boa tarde, agente de segurança pública do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará. Voltamos com o nosso brevíssimo curso sobre noções de direitos humanos e proteção, diretrizes gerais de proteção aos protetores dos direitos humanos. Nesse nosso conteúdo, falei muito breve, em razão do tamanho do conteúdo que devemos abordar, quando falamos de direitos humanos, a gente vai nos debruçar sobre essas linhas gerais, noções gerais dos direitos humanos. Hoje a gente inicia o nosso quarto bloco, fazendo uma reflexão do nosso conteúdo que segue adiante, visando crescermos profissionalmente. Já falamos nesses nossos módulos anteriores o que são os direitos humanos, inclusive com exposições gráficas que auxiliam a gente a perceber a evolução dos direitos humanos de forma histórica. Falamos também do que são as diretrizes gerais de proteção aos direitos humanos. Pessoas vulneráveis, pessoas que se apresentam como protetoras dos direitos humanos e por essa razão são vítimas, muitas vezes até mesmo de ameaças ou têm sua vida ceifada por conta dessa proposta humanitária que exercem. Nesse nosso conteúdo, como não poderemos esgotar todo o assunto, poderemos debater em um fórum específico na plataforma de ensino da Segurança Pública do Estado do Pará. Então anote suas dúvidas, vai ser um prazer para mim e para toda a equipe trocar essa ideia com os senhores depois que encerrarmos essa nossa aula. O material de apoio também vai estar disponível para todos os senhores e as senhoras, para que a gente possa fazer nossas anotações e seguir adiante no nosso conteúdo. Hoje a gente reinicia, então, esse nosso quarto bloco, falando dos direitos humanos no Brasil, para a gente dar sequência ao nosso conteúdo. Está aí na tela com vocês, direitos humanos no Brasil. A Constituição de 88 elevou os direitos humanos, mais especificamente no ano 2004, houve uma reforma constitucional que elevou os direitos humanos à categoria, a possibilidade deles ocuparem um status de constitucional, terem um poder de norma constitucional, quando recepcionados de acordo com um rito específico pelas casas legislativas do Brasil. Nesse cenário, pessoal, a gente não deve acreditar, do ponto de vista jurídico e até mesmo prático, que somente as normas de direitos humanos que foram recepcionadas com força de emenda constitucional nos atingem no sentido de influenciam na nossa atividade profissional de segurança pública. Mesmo as normas de direitos humanos que não incorporam no nosso sistema jurídico com força de emenda constitucional, tem sim influência, como a gente vai ver aqui no nosso conteúdo. Diversas normas de direitos humanos impactam na construção de leis voltadas, inclusive, à coordenação, à padronização da atuação da segurança pública. Como a gente consegue acompanhar na tela, no slide 21, a gente tem como uma das diretrizes, um dos princípios constitucionais da República, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana nada mais é do que o direito humano daquela pessoa, preservação dos direitos básicos de todo ser vivo, preservação dos direitos básicos de todo ser humano, direito à vida, integridade física, saúde, liberdade de pensamento, religião, não sofrer maus tratos, não ser torturada, não ser escravizada, dentre outros vários, direito à propriedade. Hoje, afirmo com tranquilidade, isso é uma norma de status constitucional que não tem como ser interpretada de outra forma a não ser respeito máximo aos direitos humanos. Isso influencia muito nossa atividade, como já debatemos e vamos repetir. Acredito que em toda a nossa carreira, 30, 35 anos que vamos servir a segurança pública e vamos ser orientados pela preservação dos direitos humanos. No slide seguinte, pessoal, no slide número 22, a gente traz aqui para debate o Pacto de São José da Costa Rica. Porque eu gosto de trazer, nesse cenário de noções gerais dos direitos humanos, uma abordagem rápida sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Como a gente pode ver, ele impacta diretamente nossa atividade. Aqui no slide 23, a gente tem a seguinte pergunta. A Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, lê-se, Pacto de São José da Costa Rica, é realmente aplicada no Brasil?
Você policial, policial penal, policial civil, policial militar. Perceba quando a gente lê o título Direito à Integridade Pessoal, item 4, que diz: os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstância excepcional, e submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoa não condenada. Isso é familiar para vocês? Certamente sim. Presos condenados ficam em casa penal de presos condenados. Presos provisórios, seja uma prisão em flagrante, que foi convertida em prisão preventiva, seja uma prisão preventiva ou uma prisão temporária requerida pelo delegado de polícia, essa pessoa presa provisoriamente não vai ser encarcerada junto com pessoas condenadas. No item 5 também tem outro item de extrema clareza para nós, agentes de segurança pública. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado com a maior rapidez possível para o seu tratamento. Aqui, mais uma vez, a gente percebe a atuação, o reflexo das normas internacionais encampadas pelo direito brasileiro, pela Constituição da República Brasileira, que influenciam nossa atividade diretamente. Os menores não são colocados junto dos maiores, hipótese alguma. Além disso, aqui a própria norma diz o processamento adequado. Você, policial militar, quando da apreensão de um menor, policial civil, quando da apreensão de um menor, certamente vai se recordar que quando o apresentou em um município que possua uma delegacia especializada, só esta unidade pode fazê-lo. Não é uma opção minha, não é uma opção do agente de segurança pública apresentá-lo a quem não tem essa atribuição. A gente acaba não tendo uma noção, mas o que fazemos aqui, capital, interior, seja qual a característica do nosso município, ela é impactada por normas constitucionais, normas internacionais de direitos humanos. No final, encerrando aqui, no nosso slide número 24, faço uma pergunta simples, até para fins de conhecimento. Os tratados internacionais se aplicam em solo brasileiro? Como a gente já debateu, podem sim ser aplicados em 3 níveis de status jurídico. Constitucional, se tratados de direitos humanos aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, ou status supralegal, leia-se, influenciam as leis infraordinárias brasileiras, se tratados de direitos humanos aprovados sem quórum qualificado. Perceba, natureza supralegal está acima da lei. Não pode uma lei violar, então, um tratado internacional de direitos humanos, mesmo que esse tratado não tenha sido incorporado com força constitucional. Ele tem viés supralegal, está acima da lei. Num cenário de hierarquia das leis debatido, a gente teria a norma constitucional e as normas supralegais, depois as leis complementares e ordinárias. Percebe que a lei não poderia ir contrariamente a um tratado. Voltando para a tela aqui, edição. Também temos a possibilidade de tratados que não falem sobre direitos humanos, estes sim recepcionados como lei ordinária. Vão servir de parâmetro para que o Poder Judiciário aplique as leis. Indo adiante, o nosso item 4, aqui comigo na tela, por favor, temos um debate bem específico da nossa atividade. Atuação policial e os direitos humanos. Nesse ponto, pessoal, tudo que a gente vai visitar precisa de uma lembrança. Temos, para nós policiais, sempre aquela questão, direitos humanos para quem? Inclusive, já debatemos aqui nessa aula. Edição, por favor, puxa para mim o slide número 15, para que eu possa conversar com todos os colegas de segurança pública. No slide número 15, nós vemos alguns direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apenas alguns, que inclusive é uma leitura recomendada a todos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas eu quero me ater aqui ao artigo 29. Vamos ler juntos. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Item 2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano está sujeito apenas a limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento
e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar da sociedade democrática. Perceba, pessoal, os direitos humanos não geram uma estabilidade do mau uso desse direito. Não é porque uma pessoa está em liberdade que ela poderá continuar em liberdade se violar o patrimônio de terceiros. Isso, o próprio ordenamento internacional, os direitos humanos, quando falamos, preservam essa integridade da norma. A norma excepciona algumas posturas legais dos agentes públicos do Estado. E nós, da segurança pública, somos, naturalmente, as pessoas que atuam, exercem essa parcela de agressão aos direitos quando justificada. Percebam, cenário simples. O indivíduo roubou alguém. Esse indivíduo deve continuar em liberdade? Certamente que não. A partir do momento que ele viola a propriedade de uma pessoa, ele violou um direito humano dessa pessoa, o direito à propriedade. Então, ele, de acordo com as leis, será colocado em custódia provisória, apresentado a um delegado de polícia, o qual, atendendo novamente à lei, poderá requerer sua prisão preventiva, mantendo-o por mais tempo sob custódia, sob análise do Poder Judiciário. E no final de tudo isso, também com base na lei, no direito penal, processo penal brasileiro, essa pessoa sofrerá uma pena de prisão, restrição da sua liberdade. Perceba comigo, o direito humano preservado é da vítima. Quer dizer que essa pessoa que foi presa, perdendo sua liberdade, perdeu todos os seus direitos humanos? Obviamente que não, pessoal. Existe uma interdependência, como a gente já falou, nos princípios de interpretação dos direitos humanos. A pessoa está presa, de fato, porque praticou uma conduta cujo comportamento é tipificado com determinada pena. Existe a coação com pena de determinado comportamento. Mas enquanto essa pessoa estiver presa, ela vai ter acesso à saúde, vai ter acesso à alimentação adequada, vai ter acesso a um devido processo legal. Mas se deixássemos, se fosse o direito pelo direito, sem qualquer exceção, certamente a gente teria grandes violações ao direito de todos. É bom a gente sempre trazer essa questão, nós, agentes de segurança pública, porque nosso comportamento vai de encontro, se choca em determinado momento, com os direitos humanos. Isso é possível, desde que justificado em nome da ordem, segurança, do bem-estar social e previsto em lei. Não pode sair da minha cabeça um determinado comportamento não previsto em lei que vai violar o direito de alguém. Voltando para a tela aqui, e fica claro com o nosso texto apresentado aqui na tela. A atuação policial deve ser alicerçada pelos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e moderação. Até mesmo aqui trago exemplos práticos. Em um protesto pacífico, a força policial pode ser usada, mas para conter eventual tumulto. Pessoas se machucando, pessoas se pisoteando, você vai precisar intervir. Outro exemplo, durante um exercício de uma prisão, durante uma ação policial que resultou na prisão, o policial deve usar técnicas de mobilização adequadas que vão trazer menor dano físico para aquela pessoa. Retomando para mim, obviamente, toda aplicação de violência, uma chave de braço, um algemamento, pode trazer lesões corporais. Mas o policial, sabendo que ele é um instrumento de preservação dos direitos humanos da vítima e também, no que couber, da pessoa que está sendo presa, custodiada, deve escolher a via que vai prestigiar o maior número de direitos, o maior volume de direitos. Por exemplo, o emprego da arma de fogo, uma situação que não a necessita. Você estará violando certamente o direito humano à vida. Emprego de violência contra alguém que está praticando uma reação passiva, se abraçou numa árvore e não quer acompanhar durante a prisão. Você não tem uma violência contra o agente policial, então você vai ter que eleger um método de defesa pessoal adequado para conduzir aquela pessoa. Mas não, obviamente, como a reação é passiva, a pessoa está estagnada em um local, não se vê com qualquer possibilidade de uso, nesse cenário que eu acabei de construir, cada circunstância é uma circunstância, o emprego de arma de fogo, por exemplo. Beleza, pessoal? Finalizamos aqui nosso quarto bloco e vejo vocês em breve.